Boa tarde. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer um recorte como esse, mas nós vamos começar com a frase de Abraham Lincoln, que foi um presidente americano responsável pela abolição da escravatura lá. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. O ponto de partida para fazer uma figura recortada como essa é um quadrado. E para fazer o quadrado eu posso partir de uma tira de papel retangular. É importante que ele seja fino, pode ser branco ou colorido, mas ele deve ser fino, porque ele será dobrado e recortado. E eu vou dobrar na diagonal assim, observando que o cantinho lá fique bem certinho e esse alinhamento também. Daí eu vou marcar essa linha e vou recortar aqui. O resultado desse recorte, então, será um quadrado que eu vou dobrar na diagonal. Então, eu vou ter isso. Daí eu vou dobrar mais uma vez, ele vai dar um triângulo, né? Eu vou dobrar mais uma vez, assim. E mais uma vez, assim. Esse aqui vai ser o triângulo resultante. E se vocês olharem, ele é igual a 1/8 do quadrado, é 1/8 do quadrado que eu tinha antes. Então, a gente vai imaginar que tudo que eu fizer aqui, nesse lado, vai se reproduzir para o lado de lá e, consequentemente, nas outras 4 pontas. Então, eu posso fazer o recorte que eu quiser aqui, que ele vai se reproduzir nos outros quadrantes. Eu posso recortar um guardanapo como esse, ou eu posso fazer uma estrela. Então, eu vou desenhar aqui, vocês não precisam desenhar, podem recortar direto, mas eu vou fazer um desenho aqui. E vocês podem imaginar que ela vai ficar com uma ponta aqui, essa parte aqui vai se repetir aqui, e essa ponta vai se repetir aqui. Então, ele vai ficar com 4 pontas grandes e 4 pontas mais curtas. Então, esse aqui é o resultado. Agora eu vou abrir para vocês verem como ficou, então, uma estrela. Só que ela tá toda maciça ainda, ó, uma estrela. Mas agora eu quero que ela fique mais recortada, como esse aqui. Então, a gente não precisa abrir ainda, né? Eu vou dobrar de novo e vou fazer mais recortes. A gente só não pode atravessar os recortes, ó. Eu cortei aqui um pedaço fora, aqui. Aqui só não pode cortar fora, porque daí a gente perde a ponta. Então, quando a gente vai abrindo, daí vai aparecendo a reprodução daquele recorte que a gente fez na ponta. Ó. Aí, se eu quiser fazer um motivo mais tipo esse, que a gente chama de guardanapo, eu vou fazer, essa ponta aqui é maior do que essa. Se eu quero que ele fique mais arredondado, eu vou encurtar essa ponta aqui. Posso cortar qualquer contorno, ó, ele vai ficar mais arredondado agora. E fazer, então, aqui dentro um recorte bem livre, desde que ele não atravesse. Aí eu vou pensar que quanto mais recortado vai ficar esse trabalho, mais legal ele fica. Então, a gente vai tirando pedaços, assim, os mais diversos, procurando recortar bastante, deixar pouco papel resultante, porque daí ele vai ficar mais interessante. Não precisa ser um corte reto, não precisa ser, é bem livre. A gente pode fazer com recortes assim, mas quanto mais a gente recorta, mais legal ele fica. Só aquele cuidado que não pode cortar de um lado até o outro. Quando a gente abre é sempre uma surpresa, a gente nunca tem muita certeza do resultado, tá? Esse aqui é o primeiro tipo de dobradura para fazer recorte, eu vou ensinar mais 2. A segunda alternativa é partindo de um retângulo ou de uma tira, que pode ser dobrada ao meio ou não. E aqui eu vou fazer diversos recortes e vou guardar esses recortes porque eu vou precisar deles. Então, vou recortar aqui, vou recortar bem livre. Então, ele ficou assim recortado. Agora eu vou abrir ele
e vou recolocar aquelas peças que eu cortei fora de forma inversa, ó. Esse recorte estava aqui, eu vou colar desse lado. Esse estava aqui, eu vou colar desse lado. Isso pode ser feito com folha branca ou com folha colorida dos dois lados. Esse estava aqui, vou colar assim. Esse aqui estava assim, vou colar assim. É como se eu abrisse uma janela, abrisse a porta. Ele sempre vai colar para fora. E daí colar eles para fora, certo? Daí o cuidado é que, então, de novo, a folha deve ser fininha para ser recortável com facilidade. E ela tem que ser colorida dos dois lados. Se ela fosse amarela, por exemplo, como eu vou rebater assim, ela tem que ser amarela desse lado também. E o último tipo de recorte é a partir de uma tira de papel que a gente dobra como se fosse uma sanfona, para lá e para cá. E daí faz um recorte que também vai acabar sendo reproduzido de novo. Eu não posso atravessar. E esse recorte também vai acabar sendo reproduzido mais vezes. Esse é o princípio de dobrar de cortar aqueles coraçõezinhos que a gente abre, ou aqueles menininhos que ficam de mãos dadas. É a partir desse princípio que a gente faz. Então, depois que ele tá bem recortado, a gente abre, ele fica uma espécie de uma grega. Que eu posso usar para colar na borda do meu trabalho, sim. Posso fazer dois, um para colar embaixo e em cima. E a proposta é a seguinte, é colar esses guardanapos ou estrelas ou tiras que podem ser inteiros ou podem ser partidos, como aqui, né? Esse foi partido na metade. E trabalhar os contornos e o fundo com canetinha e sombra. Então, vou passar aqui alguns exemplos. Esse aqui só usou canetinha ponta grossa e usou alguma sombra aqui. Esse aqui fez um contorno, fez uns tribais aqui, fez alguns contornos, engrossou algumas linhas também e colocou sombra na parte branca. Esse aqui pintou grandes superfícies de preto. Esse aqui é folha branca no fundo e o papel colorido fino. O fundo é interessante que seja uma folha grossa, ela tanto pode ser branca como pode ser colorida. Se a folha for colorida, vocês poderão recortar uma folha de ofício, né? Deve ser uma folha fininha, ó. Aqui ele fez contornos grossos, algumas linhas finas e algumas linhas mais grossas e em alguns lugares tem sombra que a gente pode fazer com lápis 6B. Aqui ele fez também um papel colorido grosso no fundo e papel de ofício branco com sombra e alguns desenhos, alguns detalhes com caneta preta. Esse aqui usou os 3 exemplos, ó. Esse aqui é a dobradura tipo guardanapo, essa é aquela tipo grega, zigue-zague, que fica se repetindo, e essa aqui é aquele recorte com rebatimento. E olha como ficou legal, aqui ele fez sempre do lado de baixo, ou do lado, do meu caso aqui direito, ele fez um contorno um pouco mais grosso, sempre do mesmo lado, então ele parece que tem uma altura, ele ficou com uma certa perspectiva. E a mesma coisa com esse, ó. Ele dobrou na metade a folha, então ela ficou simétrica, né? Ele dobrou aqui, fez igual para um lado e para outro. Então, tudo que ele recortou aqui ficou como aquele exemplo que eu dei. E ele também usou linhas mais grossas, sempre do mesmo lado. Nesse caso aqui do lado direito e nesse caso aqui do lado esquerdo. Então, isso também deu um efeito legal de perspectiva e desenhou alguma coisa no fundo também. Fez uma moldura, colocou sombra. Então, essa é a proposta do trabalho de hoje. A partir do recorte que vocês farão numa folha fina, que pode ser branca ou colorida, vocês colarão e farão algum acabamento com caneta e sombra numa folha grossa. Cuidem para que sejam contrastantes as cores. Se o meu papel for branco, eu não posso colar em folha branca. Eu dei esse exemplo aqui, eu peguei um cartão aqui, é um fundo de caixa, e usei papel branco, ó. Vocês podem fazer isso se vocês não tiverem papel colorido. Pegar uma tampa de caixa de sapato, caixa de camisa, caixa de docinhos, tá? E colar. Se vocês quiserem colocar o recorte dentro de um livro antes de colar, ele vai ficar mais plano, a colagem é mais fácil.
Senão ele é bem mais chato de colar, porque ele fica bem em relevo assim. Então, meu conselho é recortar, colocar dentro de um livro e depois que ele tá mais plano, colar. Nesse trabalho vocês podem usar cola bastão, tá bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bom trabalho!